Ninguém estranha quando alguém chora no louvor. Pelo contrário, as lágrimas costumam ser vistas como sinal de algo bonito acontecendo por dentro. Como se o choro fosse a confirmação silenciosa de que Deus está ali, tocando fundo, fazendo algo que palavras não conseguem explicar. Eu também acreditei nisso por muito tempo. A música começava, a letra acertava exatamente onde doía, e algo dentro de mim se quebrava. Não era encenação, não era exagero, eu sentia de verdade. Meu peito apertava, a respiração mudava, os olhos enchiam. Naquele momento, tudo parecia fazer sentido. Eu pensava, é isso, agora vai mudar. E por alguns minutos, mudava mesmo. O peso diminuía, a esperança voltava. A sensação era de alívio, como se alguém finalmente tivesse me visto por dentro. Ali, no meio do louvor, eu não precisava explicar nada. Eu apenas sentia, e sentir parecia suficiente. Talvez você conheça bem esse lugar. Talvez você também já tenha chorado no louvor com a certeza de que aquilo não poderia ser em vão, com a convicção de que lágrimas assim precisavam significar transformação. Porque ninguém chora desse jeito à toa. Ninguém se emociona assim sem que algo profundo esteja acontecendo. Mas existe uma parte dessa história que quase nunca é dita. A música termina, as pessoas se acalmam, o ambiente muda, e a vida, aos poucos, volta ao normal. É aí que começa o silêncio mais difícil. Quando você percebe que, apesar de tudo o que sentiu, algo dentro de você continua exatamente no mesmo lugar. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Às vezes, só saber que alguém está do outro lado vivendo algo parecido já muda o jeito como a gente atravessa esse momento. Eu saía daqueles cultos acreditando que tinha vivido algo espiritual de verdade. O problema não era o que eu sentia ali. O problema era o que acontecia quando eu voltava para casa. As mesmas reações, os mesmos pensamentos, as mesmas dores que eu achava que tinham ficado no altar. E isso não fazia sentido para mim. Por quê? Se Deus tinha me tocado, por que nada parecia diferente depois? Se aquelas lágrimas eram sinceras, por que eu continuava preso aos mesmos padrões? Por que o alívio era sempre temporário? Ninguém questionava o choro. Ninguém perguntava o que vinha depois. O ambiente espiritual validava a emoção, mas não ensinava o caminho. E sem perceber, eu comecei a achar que o problema não estava na expectativa que eu tinha criado, mas em mim. Talvez eu não estivesse me entregando o suficiente. Talvez eu precisasse chorar mais. Talvez faltasse fé. Essas ideias surgiam devagar, quase educadas, mas iam se acumulando por dentro. Porque quando todo mundo trata o choro como evidência de mudança, continuar igual começa a parecer um erro grave. O louvor virou um lugar seguro para sentir, mas também um lugar perigoso para criar expectativas irreais. Eu entrava ali carregado e saía aliviado, acreditando que aquele momento precisava resolver coisas que levaram anos para se formar. E quando não resolvia, a frustração não era com o sistema, era comigo. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém fala. Nem toda lágrima é sinal de cura. Às vezes, a lágrima é só o corpo reagindo ao que ainda dói. Às vezes, é o coração dizendo que algo precisa de atenção, não de intensidade. Mas a gente aprende cedo a chamar isso de movimento de Deus e seguir em frente, sem perguntar o que aquela emoção está tentando revelar. Eu demorei para perceber que chorar no louvor nunca foi o problema. O problema era acreditar que o choro, sozinho, tinha a obrigação de me transformar. Era colocar nas lágrimas uma responsabilidade que elas não podem carregar. Porque emoção não sustenta mudança. Ela aponta, revela, emoção abre a porta. Mas atravessar essa porta exige algo mais lento, mais silencioso, mais constante. E ninguém fala sobre isso quando o assunto é louvor. Enquanto todo mundo celebrava o que era visível as lágrimas, os arrepios, as mãos levantadas, eu começava a lidar com uma sensação estranha. A de que sentir Deus não estava me ensinando a viver diferente. Estava apenas me dando pequenas pausas no meio do cansaço. E talvez essa seja a parte mais difícil de admitir, porque reconhecer isso não diminui a fé, mas muda completamente a forma como a gente entende o que está acontecendo quando chora. Naquele tempo, eu ainda não sabia explicar. Só senti um incômodo crescente, como se algo estivesse fora de lugar, como se eu estivesse usando um momento verdadeiro para tentar resolver coisas que precisavam de outro tipo de cuidado. Mas eu ainda não estava pronto para essa conversa. Eu ainda precisava passar por outras camadas, como culpa, confusão, cansaço, até entender que a verdade sobre chorar no louvor é mais profunda do que nos ensinaram. E essa verdade começa exatamente aqui,
nas lágrimas que ninguém questiona, mas que dizem muito mais do que a gente aprendeu a ouvir. O problema nunca foi o que acontecia durante o louvor. O problema começava exatamente depois. Quando o último acorde terminava, as luzes se acendiam e as pessoas começavam a ir embora. Era nesse momento que eu percebia como tudo aquilo era frágil dentro de mim. Eu caminhava para casa, tentando segurar a sensação, como se eu pensasse do jeito certo, se eu mantivesse o coração no mesmo lugar, aquilo não fosse desaparecer, mas sumia, sempre. Não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro, o alívio. Depois, a esperança leve. Por fim, a mesma rotina interna de sempre. Os mesmos pensamentos voltavam, as mesmas reações automáticas, as mesmas dores que eu acreditava ter entregado. E o mais confuso era perceber que isso acontecia mesmo depois de momentos espirituais profundos. Não era falta de culto, não era ausência de louvor. Eu estava fazendo tudo certo. Eu começava desconfiado depois, porque ninguém falava sobre ele. Todo mundo celebrava o que acontecia no ambiente espiritual, mas quase ninguém perguntava como era a vida fora dali. O louvor era tratado como ponto alto, como se fosse ali que a transformação inteira precisasse acontecer. E de alguma forma, eu tinha comprado essa ideia. O depois era solitário. Não tinha música, não tinha palavras prontas, não tinha emoção coletiva. Era só eu, meus pensamentos e aquilo que continuava doendo. E era nesse silêncio que a frustração crescia. Não explosiva, silenciosa, persistente. Eu começava a me perguntar se o problema era comigo. Porque se todo mundo parecia sair renovado e eu continuava lutando com as mesmas coisas, algo não estava certo. Talvez eu estivesse estragando o que Deus fazia. Talvez eu não soubesse manter a transformação. Essa sensação cria um tipo específico de cansaço. Um cansaço que não vem da falta de fé, mas do esforço constante de tentar sustentar sozinho algo que deveria ser natural. Eu tentava viver durante a semana com a intensidade de um momento que não foi feito para durar daquela forma. O louvor virou um pico emocional, e a vida comum parecia sempre abaixo da expectativa. Eu comparava dias normais com momentos extraordinários, e concluía, inevitavelmente, que havia algo errado com o normal, como se a vida cotidiana fosse espiritualmente inferior. Mas ninguém vive em estado de ápice, e essa é uma verdade difícil de aceitar quando você aprende que a presença de Deus é sentida principalmente quando algo forte acontece dentro de você. Quando a espiritualidade é ensinada como sensação, o silêncio começa a parecer ausência. Eu não sentia Deus no trânsito, não sentia Deus no cansaço, não sentia Deus quando eu repetia padrões antigos. E isso me fazia acreditar que Deus só estava comigo quando eu sentia algo intenso. O resto do tempo era só espera. Ou pior, falha. O depois do louvor começou a se tornar o lugar onde minha fé mais era testada. Não por tentações externas, mas pela frustração interna de continuar humano. Continuar em processo. Eu comecei a perceber que minha maior dor não era continuar errando. Era não saber o que fazer com isso depois de sentir Deus tão perto. Era não ter linguagem para o processo, só para o momento. A igreja me ensinou a levantar as mãos, mas não me ensinou a cuidar do que desce quando as mãos abaixam. E esse vazio de orientação cria uma fé dependente de estímulo, uma fé que precisa de música para respirar, uma fé que funciona bem no coletivo, mas se perde no particular. Eu não estava distante de Deus, eu estava distante de mim. E enquanto eu não entendia isso, eu continuava tentando resolver o depois com mais emoção, mais louvor, mais intensidade, como se repetir o momento fosse resolver aquilo que o momento apenas revelou. Mas o depois não quer repetição. O depois pede acompanhamento, pede constância, pede cuidado. Só que eu ainda não sabia disso. Eu só sabia que algo não encaixava, que sentir Deus era real, mas não estava sendo suficiente para sustentar a vida real. E essa desconexão começava a gerar uma pergunta perigosa. E se o problema não for a minha fé, mas a forma como me ensinaram a vivê-la? Essa pergunta não trouxe resposta imediata, mas abriu uma fenda, pequena, silenciosa, irreversível, e tudo o que veio depois começou exatamente ali. Essa fenda aberta pela pergunta começou a crescer em silêncio. Eu não falava sobre isso com ninguém, não porque fosse proibido, mas porque eu não tinha palavras que não soassem erradas. Questionar a forma como eu vivia a fé parecia no mínimo sinal de fraqueza espiritual. Então eu guardava tudo por dentro. Foi aí que eu percebi algo ainda mais desconfortável. A emoção tinha virado prova, não oficialmente, não declarado em voz alta, mas íntimo. Chorar no louvor
era sinal de sensibilidade espiritual. Ser tocado era sinal de intimidade com Deus, e não sentir nada. Bem, isso quase sempre vinha acompanhado de silêncio constrangedor ou de alguma exortação velada. Sem sentir, eu comecei a medir minha espiritualidade pela minha capacidade de sentir. Se eu me emocionava, saía em paz. Se eu não me emocionava, saía com muita dúvida. Era como se Deus estivesse mais perto nos dias em que eu reagia do jeito certo. E isso cria uma relação frágil, porque sentimentos variam. O corpo cansa, a mente se fecha. A alma, às vezes, só está sobrecarregada demais para chorar. Mas ninguém fala sobre isso quando a emoção vira padrão. Eu comecei a perceber como eu me esforçava para sentir algo, não fingindo, mas tentando me colocar no clima certo, pensando nas coisas certas, forçando a lembrança de algo que pudesse me quebrar por dentro. Tudo para não sair vazio, tudo para não levantar a suspeita nem dos outros, nem de mim mesmo, de que algo estava errado. Isso é mais comum do que parece. Quando a emoção vira termômetro de fé, a ausência dela vira motivo de culpa. E a culpa não aproxima ninguém de Deus. Ela só ensina a se esconder melhor. Eu já não buscava o louvor apenas para encontrar Deus. Eu buscava para confirmar que ainda estava tudo bem comigo, que eu ainda sentia, que eu ainda era sensível, que eu ainda pertencia. E isso muda completamente o centro da experiência. A fé deixa de ser relação e passa a ser validação. Eu não estava percebendo, mas minha espiritualidade estava ficando dependente de estímulo. Eu precisava do ambiente certo, da música certa, da letra certa. Fora dali, eu me sentia espiritualmente anestesiado, como se Deus estivesse distante quando, na verdade, eu é que não sabia mais sem emoção. Eu não conseguia reconhecê-lo. Isso gera um tipo específico de confusão. Você sente Deus intensamente em alguns momentos, mas se sente vazio na maior parte do tempo. E em vez de questionar o modelo, você questiona a si mesmo. Por que eu não sinto mais como antes? O que eu fiz de errado? Será que meu coração esfriou? Essas perguntas parecem espirituais, mas muitas vezes são só humanas. São sinais de exaustão emocional, de sobrecarga emocional, e deixa a gente cansado, de alguém que está tentando viver sempre no pico, ignorando que a vida acontece no plano. Ninguém aguenta viver sendo atravessado o tempo todo. Eu comecei a perceber que quanto mais eu tentava sentir, menos espaço eu tinha para simplesmente ser. Ser cansado, ser confuso, ser incompleto. Tudo precisava virar experiência espiritual imediatamente, ou era descartado como fraqueza. E isso cria um distanciamento perigoso. Você se aproxima de Deus nos momentos intensos, mas se afasta de si mesmo no resto do tempo. Você aprende a se apresentar diante de Deus, mas não a se escutar com honestidade. Talvez por isso tanta gente chore no louvor e continue exatamente igual depois. Não porque Deus não fez nada, mas porque ninguém ensinou o que fazer com aquilo que foi sentido. A emoção sobe, revela, expõe, e depois não encontra chão. Eu comecei a entender que sentir Deus não é o mesmo que ser transformado. Sentir é real, é importante, mas transformação exige algo que quase nunca é celebrado: constância sem emoção, presença sem arrepio, permanência sem aplauso. E essa verdade não aparece no palco, ela aparece no silêncio dos dias comuns, no cuidado com o pensamento, na forma como você se trata quando erra, na paciência com o próprio processo. A emoção era forte, mas minha fé parecia profunda, embora bem frágil, forte no momento, fraca na continuidade. Foi quando eu comecei a suspeitar que talvez chorar no louvor não fosse o problema. Talvez fosse a única linguagem que me ensinaram para expressar uma dor que precisava de muito mais do que lágrimas. A partir dessa suspeita, algo começou a se reorganizar dentro de mim, não de forma clara, mas honesta. Eu já não conseguia mais tratar minhas lágrimas como prova de que tudo estava resolvido. Elas continuavam vindo, às vezes fortes, às vezes silenciosas, mas agora carregavam outra pergunta. O que exatamente isso está tentando me dizer? Havia uma dor recorrente, não era nova. Eu só tinha aprendido a atravessá-la com emoção, não com cuidado. O louvor me permitia sentir, mas não me ensinava a permanecer com o que surgia depois que a música acabava. E isso não é culpa de ninguém. É só como a maioria de nós aprendeu a viver a fé, buscando alívio rápido para dores profundas. Quando eu voltava para a rotina, aquela dor reaparecia intacta, e em vez de escutá-la, eu a espiritualizava. Chamava de batalha espiritual, de prova, de fraqueza da carne. Qualquer nome servia, desde que eu não precisasse ficar tempo suficiente ali para entender o que realmente estava acontecendo. Foi nesse ponto que a culpa começou a se esconder nas lágrimas.
Porque se eu chorava e nada mudava, a conclusão era simples. Eu não tinha aprendido a chorar do jeito certo. Talvez faltasse entrega. Talvez eu estivesse resistindo sem perceber. Talvez Deus estivesse esperando algo mais de mim. Essa lógica é cruel, porque ela transforma a dor em falha moral. E ninguém se cura sendo acusado por aquilo que ainda dói. Eu comecei a notar como eu me pressionava, logo depois dos momentos emocionais. Como se houvesse um prazo invisível para a mudança acontecer. Como se Deus estivesse me observando, esperando ver se aquela lágrima produziria comportamento diferente no dia seguinte. Isso me afastava do cuidado e nos aproximava da cobrança. E cobrança não transforma. Ela apenas ajusta comportamento por medo, não por entendimento. Eu tentava mudar rápido demais, sem respeitar o ritmo do que precisava ser tratado. Tentava resolver anos de história em minutos de emoção. Mas emoção não sustenta processos longos. Foi aí que uma verdade começou a se formar com mais clareza. Talvez chorar no louvor seja apenas o início de uma conversa, não a conclusão dela. Talvez Deus não esteja usando a emoção para encerrar algo, mas para revelar algo que precisa ser acompanhado com mais presença. Eu precisei admitir que havia coisas em mim que não iam desaparecer com intensidade espiritual. Feridas antigas, padrões aprendidos, cansaços acumulados, coisas que não se resolvem com lágrimas, mas com atenção contínua. E isso não diminui a fé, pelo contrário, isso exige uma fé mais madura. Uma fé que aceita o processo, que entende que Deus não trabalha só no momento do impacto, mas no tempo da construção. Eu parei de tratar minhas lágrimas como evidência de sucesso espiritual e comecei a tratá-las como sinal. Um sinal de que algo precisava de cuidado, fora do ambiente do louvor. Um cuidado que envolve escolhas, limites, acompanhamento, às vezes ajuda externa. Um cuidado que não é menos espiritual por ser lento. Essa mudança de perspectiva foi desconfortável, porque tirava de mim a ilusão de controle. Eu já não podia mais usar a emoção como prova de que estava tudo bem. Eu precisava lidar com o que vinha depois do silêncio, a repetição, a fragilidade. Mas curiosamente, foi aí que a fé começou a ganhar mais chão. Eu ainda chorava no louvor, mas eu já não esperava que o choro resolvesse tudo. Eu começava a entender que Deus não estava me pedindo mais intensidade. Ele estava me convidando para mais honestidade, mais constância, mais cuidado com aquilo que a emoção apenas apontava. E essa compreensão começou a aliviar algo profundo. Eu não estava falhando por continuar o mesmo. Eu só estava tentando mudar, sem cuidar do que realmente precisava ser cuidado. Foi nesse ponto que a verdade começou a ficar impossível de ignorar. Eu já não conseguia mais fugir dela usando linguagem espiritual. Algo precisava mudar, não na intensidade da minha fé, mas na forma como eu me relacionava com aquilo que doía em mim. Eu percebi que passei anos tentando ser transformado, sem nunca me permitir ser cuidado. Cuidado exige tempo, exige presença, exige repetir escolhas pequenas, quando ninguém está vendo. E nada disso é emocionante. Talvez por isso quase ninguém fale sobre essa parte, porque ela não rende testemunho rápido, não gera impacto imediato, não provoca arrepio coletivo. Mas é exatamente aí que a vida começa a mudar de verdade. Eu comecei a fazer algo simples, mas radical para mim. Parar depois do louvor. Não correr para o próximo compromisso. Não distrair a mente. Não espiritualizar imediatamente o que eu estava sentindo. Eu ficava em silêncio, tentando escutar o que aquela emoção estava apontando. Às vezes era cansaço, às vezes era solidão, às vezes era frustração acumulada. Coisas comuns, humanas. Coisas que eu sempre tratei como problema espiritual, quando na verdade eram sinais de sobrecarga emocional. E pela primeira vez, eu não me condenava por isso. Eu comecei a entender que Deus não se revela apenas quando eu choro, mas também quando eu paro, quando eu respeito meus limites, quando eu admito que não estou bem sem tentar corrigir isso imediatamente. Isso mudou minha relação com a fé. Eu parei de usar o louvor como fuga e passei a usá-lo como referência. Ele continuava sendo encontro, mas não mais solução única. Ele apontava, mas não carregava sozinho o peso da transformação. Eu comecei a cuidar do que surgia depois. Conversas difíceis, limites que precisavam ser colocados, padrões que precisavam ser revistos com paciência. Em alguns momentos, ajuda que eu sempre achei que deveria dispensar, porque Deus bastava. Deus sempre bastou, mas eu não precisava sofrer sozinho para provar isso. Essa foi uma das verdades mais libertadoras que eu aprendi. Deus não se ofende quando eu preciso de processo. Ele não se frustra quando a mudança é lenta. Ele não mede minha fé pela velocidade da minha cura. Enquanto aprendia, algumas coisas não mudaram, mas não do mesmo jeito.
A dor já não vinha acompanhada de culpa. O erro já não me afastava. O cansaço já não era sinal de fracasso espiritual. Eu estava mudando por dentro, de um jeito que ninguém aplaudia, mas que o sustentava. E talvez essa seja a parte mais honesta da verdade que ninguém fala sobre chorar no louvor. A lágrima não é o milagre. O milagre é o cuidado que vem depois, quando ninguém está cantando, quando ninguém está olhando, quando você escolhe não se abandonar. A emoção passa, o processo fica, e é nele que Deus permanece. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo com mais clareza aquilo que eu não conseguia nomear antes. Chorar no louvor nunca foi o problema. O problema foi o peso que colocaram sobre essas lágrimas, como se elas precisassem provar algo, como se precisassem resolver tudo. Eu continuo chorando às vezes, continuo sendo tocado, continuo sentindo Deus de forma intensa em alguns momentos. Mas isso não carrega mais a responsabilidade de me transformar por completo. Não carrega mais culpa, não carrega mais cobrança. O que mudou foi o que acontece depois. Depois do louvor, eu não corro mais. Eu fico, eu escuto, eu cuido. Eu entendo que a presença de Deus não termina quando a música acaba. Ela continua no silêncio, na repetição, na rotina que não tem trilha sonora. Eu aprendi que Deus não está mais perto de mim quando eu sinto algo forte. Ele está comigo também quando eu não sinto nada. Quando o dia é comum. Quando o processo é lento. Quando a mudança é quase invisível. Essa compreensão transformou minha fé de um jeito profundo. Ela deixou de ser dependente de emoção e passou a ser sustentada por presença. Uma presença que não exige performance, que não mede espiritualidade por lágrimas, que não me apressa. Talvez você tenha passado anos chorando no louvor e se perguntando por que sua vida não mudava. Talvez tenha se culpado, talvez tenha achado que faltava fé, talvez tenha pensado que havia algo errado com você. Mas e se não houver nada de errado? E se o que você sente no louvor for apenas o começo de uma conversa que precisa continuar fora dali? E se Deus estiver usando a emoção não para te pressionar, mas para te convidar a cuidar do que você sempre empurrou para frente? Deus não precisa das suas lágrimas para agir. Ele não depende da sua emoção para permanecer. Ele caminha com você no processo, no tempo real, no lugar onde a transformação acontece de verdade. Se você chora no louvor e continua o mesmo, talvez isso não seja sinal de fracasso. Talvez você esteja pronto para uma fé verdadeira, uma fé que não se resume ao que você sente, mas se constrói no que você cuida. Por muito tempo, ninguém nos contou essa verdade. Nos ensinaram a valorizar o momento, mas não o processo. A celebrar a lágrima, mas não o cuidado. A buscar emoção, mas não permanência. Chorar no louvor é real, é legítimo, é bonito, mas não é o fim da história. Se depois da música você ainda sente dor, não se apresse, não se condene. Não transforme a humanidade em culpa espiritual. Algumas mudanças não acontecem no impacto, elas acontecem na constância. Talvez Deus não esteja te pedindo mais lágrimas. Talvez esteja te convidando para mais cuidado com o seu coração. E se você chegou até aqui, talvez essa conversa também não seja por acaso.